A gente pode fazer uma introdução dizendo que o Brasil foi um dos últimos países a adotar uma lei geral de proteção de dados e, infelizmente, o fez muito mais por uma questão econômica do que Uhum. propriamente de proteção à privacidade de qualquer um. E esqueceu de incluir na Lei Geral de Proteção de Dados sequer um capítulo, um artigo voltado ao direito do trabalho, diferente de outros países como Portugal, Espanha e a própria GDPR, que tem alguma coisa. Portugal tem um capítulo, Espanha tem um capítulo, e a GDPR, 3 artigos voltados ao direito do trabalho. Aí a nossa preocupação de pegar uma lei geral e tentar adaptar as regras trabalhistas, tentando diminuir esse conflito, essa tensão entre empregado e empregador. E não é só o empregado e o empregador que vão sofrer, também vai sofrer o governo, porque nós temos inúmeras regras, como, por exemplo, a ficha de registro digital, o cartão de ponto, o controle digital, em que a legislação muitas vezes se choca com a proteção de dados. O e-social ainda pede a cor, o gênero da pessoa, o e-social. Enquanto o governo não mudar o próprio sistema, os empregadores vão estar descumprindo a lei porque o sistema não permite que ele cumpra. A ficha de registro de empregado, seja ela eletrônica ou física, ainda hoje pede se o trabalhador é eleitor ou não, qual é o número do título de eleitor, qual é a sua filiação, dados desnecessários para a admissão de um empregado. O que Uhum. importa se o empregado é eleitor ou não para que ele firme um contrato de trabalho? Então, o MPT também pode, dentro dessas medidas, tentar tomar medidas, e nós, advogados, também já fiz aí um projeto de lei, já mandamos, aliás, foi o Quarteto Fantástico que ajudou, né? Fabrício, Rafael Miziara, eu e Yuri Pinheiro, a gente tentou fazer aí um projeto de lei, já mandamos, para ver se a gente consegue adaptar essa lei geral, como o nome diz, geral, a algumas regras trabalhistas. Vivenciávamos, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, aquela privacidade que, lá na época do Código Civil, acreditávamos que era uma privacidade absoluta. Era até um direito indisponível. Quantas vezes escrevi e defendi isso em sentenças, livros e artigos. E hoje se fala da privacidade decisional, isso é, o próprio titular decide o quanto ele quer dar dos seus dados para o outro tratar. E eu acho que o principal ponto da LGPD, e era necessário, foi dizer que o dono do dado é o titular, e não aquele que o coletou está tratando. A gente viu até ontem ou anteontem, né? Vimos agora no mês de novembro, decisões caçando sites que vendem dados de terceiros, achando que são os proprietários desses dados, quando nós sabemos que, na realidade, o titular é o próprio dono do seu dado e que ele pode, na medida do possível, mandar corrigir, ser um coadjuvante ou até mandar eliminar os dados. Na relação de trabalho é um pouco mais difícil, porque a principal base de tratamento é a lei e o contrato. E a lei obriga partes, isso é, empregado e empregador, a tratarem aqueles dados para fins de FGTS, Previdência Social, PIS e várias outras regras.